o casamento, educação dos filhos, trabalho e ministério. Isso é um grande desafio, irmão. Olha só, você que às vezes quer ingressar no ministério e você entende que o ministério vai exigir alguma coisa de você. Então quando fala assim, ó, você vai para o ministério, mas você precisa entender que você tem casamento, você tem que cuidar dos seus filhos, você trabalha. Aí o que isso gera? Gera em nós uma ansiedade, irmão. Você fica com uma ansiedade. E às vezes as pessoas, por ter uma vida desorganizada, e quando ela vai para Cristo, ela precisa organizar a vida dela, então isso aí se torna uma barreira. E quem já está, irmãos, olha só, às vezes correndo de um lado para o outro, fazendo grandes coisas, tendo um grande desafio, ele também gera essa ansiedade. Por quê? Porque ele fala, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar do meu ministério. Então gera, irmãos, olha só, esse grande desafio gera uma ansiedade no coração das pessoas. Olha só, e aí as pessoas elas tentam de tudo, mas não conseguem mudar. Já viu? Tem gente que fala, vou largar o ministério porque eu estou fazendo muita coisa, pensando que vai mudar. Tem outras que já pensam, eu vou largar o marido, vou largar a casa, pensando que vai mudar. Irmãos, olha só, e não consegue mudar, já fez de tudo. Tem gente que já falou para o marido assim, ó, eu não vou na célula, eu não vou na igreja, vou só no domingo. Aí o que aconteceu? A esposa e o marido saíram da igreja. Por quê, irmãos? Porque a pessoa ela tenta de tudo para organizar e ela não consegue. Por quê? Porque essas coisas elas fazem parte da vida do cristão e do ser humano. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Organizar. Precisamos organizar. O segredo, irmão, não é parar. A única pessoa que vai querer que você pare é Satanás. A única pessoa. Tanto que muitas pessoas não conseguiram nessa série de mensagens vir todas elas. Por quê? Porque Satanás não quer que você pegue ferramentas para fortalecer a tua família. Às vezes você que está aqui teve um desafio para estar aqui hoje, porque Satanás não quer que você pegue ferramentas para você edificar, conciliar a sua vida, a sua família, os seus filhos e o seu trabalho e o seu ministério. Então o que nós precisamos fazer? Ou melhor, o que fazer para organizar a nossa vida? Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela o que fazer para organizar a nossa vida. Vamos tentar te responder. Pega essa Bíblia aí. Porque não tem como, né, irmãos? Tentar organizar a vida sem Deus, irmãos. Nós só conseguimos ou conseguiremos organizar a nossa vida se Deus estiver presente. Se Deus estiver na nossa vida. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler 3 versículos. E vamos usar ele como base, irmãos. Para que a gente possa organizar a nossa vida. Para que a nossa vida seja organizada. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é tranquilo, né? Todo mundo já encontrou o primeiro livro da Bíblia. Diz assim, olha, no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que Deus nos ensina dentro desse texto aqui, irmãos? Deus nos ensina, irmãos, olha só, que a terra estava desorganizada, irmãos. Que o mundo estava desorganizado. E aí o que Deus vem? Deus vem e organiza. Deus coloca as coisas no lugar. E olha o que Deus mostra para nós aqui. E aqui a gente já pega uma chave. Olha só, quando Deus ele foi organizar a terra, o que Deus fez, irmãos? Ele acendeu a luz. Deus ele acendeu uma luz para que a terra fosse organizada. Escute isso, nunca conseguiremos nada na terra se antes nós não acendermos a luz do céu, irmãos. Então enquanto nós ficarmos tentando com as coisas da terra, tentando com as ferramentas da terra, nós não conseguiremos nos organizar. Irmãos, como que você vai aconselhar família, trabalho, ministério e educar os filhos sem Deus? Não tem como. Então olha só, Deus antes de tudo Ele acendeu a luz do céu. Olha só, hoje, irmãos, Deus trouxe você aqui, você filho, você
Você que está aqui nessa noite, entenda uma coisa: foi o próprio Deus que trouxe você aqui nessa noite, e a palavra de Deus para você é: acenda a luz da sua casa. Acenda a luz da sua casa. Por quê, irmãos? Porque quando nós acendemos a luz, observamos como as coisas estão fora do lugar, como as coisas estão desorganizadas. Olha só, com a luz acesa, nós seremos capazes de conduzir nossa família, casamento, trabalho e ministério. Porque, irmãos, que às vezes você tem dificuldade de conduzir os seus filhos, de conduzir a sua família, de conduzir o seu casamento, de conduzir o seu trabalho, o seu ministério, porque nós, na maioria das vezes, estamos com a visão escura, não estamos enxergando com clareza, a luz não foi acesa. Não estou falando de errar, irmãos, porque errar nós erramos. Eu estou falando de continuar, eu estou falando de permanecer, e para nós permanecermos, nós precisamos organizar. Então escute aqui, olha só, duas coisas muito importantes. Primeira, acenda a luz. Antes de você fazer qualquer coisa, acenda a luz. Pastor, como que eu acendo a luz? Orando, irmãos, clamando ao Senhor, buscando o discernimento de Deus, buscando a presença de Deus. É uma forma de você acender a luz. Então, duas coisas importantes: acenda a luz. Outra coisa, irmãos, e muito importante, olha só, arrume a casa, irmãos. Arrume a casa. E o Senhor vai nos direcionar aqui nessa noite. Olha só, vamos pegar aqui esse primeiro ponto, essa primeira parte, irmãos. Olha só, porque para ter uma mudança na nossa vida, uma mudança completa, a nossa mente, irmãos, olha só, ela precisa ser transicionada. O princípio vem da mente. Quando a mente é transicionada, eu não tenho dificuldade de praticar, irmãos. Por que as pessoas têm dificuldade de praticar muita coisa? Porque a mente não é transicionada. Se não for para a mente, você não vai, irmão. Quando nós falamos de mente, irmãos, é o conjunto, tá? Mente e coração. Porque tem que falar assim: eu tenho que sentir no coração, pastor. Tem que vir para o coração. O governo é a mente. A mente joga para o coração. E se você entender isso, irmãos, olha só, o que vai acontecer? Você não terá dificuldade de aplicar na sua vida, ou seja, aplicar no seu dia a dia. Primeira coisa, acenda a luz. Olha só, enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade sobre o que está acontecendo, permaneceremos num ciclo interrupto de dor e caos. Tem gente, irmãos, olha só, irmão, tem gente que está na cara que a situação está ruim, que a vida está um caos, mas ela não quer transicionar a mente dela, irmãos. Então ela vai viver com dor, irmãos. Ela vai viver nesse caos. Já viu que tem gente, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, é a mesma dor. É a mesma dor, o mesmo problema. Qual é o problema? Meu marido. Qual é o problema? Meu esposo. Qual é o problema? Meus filhos. O mesmo problema. Então o que a gente precisa entender, irmãos? Olha só, enquanto você não mudar a sua mentalidade sobre o que está acontecendo, entenda, está um caos. Eu preciso acender a luz. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa. Olha só, no Sermão do Monte, após Jesus fazer a oração do Pai Nosso, Ele vai nos ensinar algo interessante, irmãos. Escute aqui, lá em Mateus 6, 31 ao 33, diz assim: olha, portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo para acender a luz é buscar o Senhor, é buscar a vontade de Deus. Irmão, Deus nunca vai ter vontade da separação. Deus nunca vai ter vontade, irmãos, olha só, na destruição da família. Ele nunca vai ter vontade. Pastor, por que acontece? Porque as pessoas não buscam Deus. É isso. As pessoas não buscam o Senhor. Deus nunca vai ter vontade que você mande o seu filho para fora de casa. Deus nunca vai ter vontade que você mande os seus pais para fora de casa. Deus nunca vai ter essa vontade. Por que acontece, pastor? Porque não acendemos a luz. Porque não buscamos o Senhor. Eu sei que às vezes você vai falar: pastor, você não sabe o que eu vivo. Não sei mesmo, mas eu sei o Deus que eu estou pregando. Eu sei
seu Deus que eu estou ministrando aqui para você. Então, primeira coisa, irmãos, olha só, para você acender a luz da sua casa, primeira coisa, abandone uma visão emocional da sua situação. Abandone isso, irmão. Nós precisamos entender que existem situações, irmãos, olha só, que está no campo das emoções. E no campo das emoções você não resolve nada. No campo das emoções nunca é resolvido. Então você precisa abandonar, irmãos, olha só, uma visão emocional da sua situação. Olha o que a Bíblia diz: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Mateus 6,31. A Bíblia traz uma história para nós, irmão, da mulher que perdeu a sua dracma. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi o quê? E depois? Varreu a casa. Meu Deus. Você está entendendo, irmão? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, o que aquela mulher podia ter feito, irmão? Nossa, muita gente veio aqui na minha casa. Quem será que me roubou? Quem será que levou? Ah, meu Deus, para mim tudo é mais difícil, está vendo? Custei arrumar essa dracma, perdi essa dracma. Olha para você ver, ela não ficou no campo das emoções, irmão. Ela não ficou no campo das emoções. O que ela fez? Ela acendeu a luz. Ela foi procurar diligentemente. Então é o que nós precisamos fazer, irmão. Ouvimos tanta coisa no início dessa série de mensagens. Quantas chaves foram liberadas para a nossa vida. E hoje é o momento, irmãos, olha só, de colocarmos em prática, de aplicar na nossa vida, sair do campo das palavras e entrar no campo da ação, irmão. É isso que nós precisamos. Olha só, a resposta emocional, irmãos, para o seu futuro, você sabe o que é? Todo mundo que fica com aquela emoção, irmãos, para o futuro, pensando no que ela vai fazer amanhã, no que ela vai vestir amanhã, no que ela vai comprar amanhã. Sabe qual que é essa resposta? Ansiedade, irmão. Ansiedade. Então, a resposta para o seu futuro, para o seu emocional sobre o seu futuro, é a ansiedade. Mas uma resposta espiritual que Deus traz para nós hoje é qual? Fé. Aleluia. Vira para a pessoa que está do lado e fala: fé. Fé. Aleluia. Fé, irmão, para você olhar para aquela situação e não deixar que as emoções tirem você do propósito de Deus, não deixar que as emoções impeçam você de viver o que Deus tem para você. Então o que eu preciso fazer? Eu não preciso sofrer uma ansiedade do meu futuro. O que eu vou fazer então, pastor? Eu vou usar a minha fé. Hoje eu não tenho, mas eu creio que Deus pode. Hoje a porta está fechada, mas eu creio que Deus abre. Hoje está enfermo, mas eu creio que Deus cura. Hoje foi embora, mas eu creio que Deus vai trazer de volta, porque eu vou usar o campo da fé. Eu vou usar a fé, irmão. Olha só, então nós precisamos entender isso. Todas as vezes que você entra nesse campo das emoções, você até tenta orar, mas a oração que você faz no desespero só gera desespero, irmão. Tem gente que ora no desespero, irmão. Pela situação que ele está vivendo aí, o que acontece? Só gera mais desespero. E você fala: eu estou orando, pastor, não muda. Por que não muda? Porque é uma oração no desespero. Você nunca ouvirá a voz de Deus se você não discernir o mundo espiritual. Então nós precisamos discernir o mundo espiritual, irmão. Olhar para a situação e acalmar. Escute aqui uma coisa. Hoje, quando a Lohane mandou mensagem para mim, falando a questão da mãe dela, da avó dela, eu fiquei assim pensando, e eu não respondi nada para ela. Mas quando ela mandou para a pastora já respondeu para ela e disse: filha, fica tranquila. Se ela não vai fazer a cirurgia hoje, é porque Deus tem um propósito. É porque não era para ser esses médicos, é porque não era para ser esse dia, é porque não era para ser agora, é porque Deus está evitando alguma coisa. Sabe o que é isso, irmão? É nós começarmos a orar, entendendo, discernindo o mundo espiritual. E de fato, se ela operasse hoje, teria problema, irmão, porque ela precisava de um negócio específico lá, irmão. Precisava de uma haste lá específica, e não tinha essa haste específica. Então nós precisamos entender isso. Olha só, Jesus, irmãos, ele vai falar uma coisa interessante. Quando Nicodemos vai procurar Jesus, irmãos, ele procura Jesus de noite, e ele começa ali a dialogar Jesus, irmão. Tem muita gente que é assim, irmãos. Olha só, ele quer procurar Jesus escondido. Ele não quer que ninguém veja que ele está procurando Jesus. Ele não quer que ninguém veja que ele se arrependeu. Ele não quer que ninguém veja, irmãos, que ele pediu perdão. Por quê? Porque ele não consegue viver isso às caras. Então ele vai procurar no escuro. E quando Nicodemos vai procurar Jesus no escuro, Jesus vira para Nicodemos e fala assim:
Meu Deus. Quem é nascido da carne? É carne. Mas quem é nascido do Espírito? É Espírito. Então não adianta, irmãos, se você não nascer de novo, irmãos, você não vai discernir o que Deus ele tem para você, o que Deus tem para sua casa, o que Deus tem para sua família. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você acender a luz. Acenda a luz. Acenda a luz no nome de Jesus. Olha só, você não colhe com o Espírito Santo aquilo que você plantou com as emoções. Não tem como. Por isso que nós não conseguimos, por isso que você não consegue colher algumas coisas, porque você está plantando nas emoções. Já viu que nesses últimos dias aqui eu tenho usado essa palavra? Irmão, não faça nada por emoção. Não venha por emoção. Não fale por emoção. Por quê, irmão? Porque vai ser só um momento. E você não vai colher. E depois você vai ficar frustrado. E depois você vai querer colocar a culpa em alguém. Mas agora aquilo que nós geramos no Espírito, nós iremos colher com o Espírito. Aleluia. Olha só, não há resposta no desespero. Apenas, irmãos, olha só, uma atitude de humanidade. A resposta está na palavra de Deus. Então, o que as pessoas podem colher no desespero, irmão? Só coisas humanas. E aí, o que são essas coisas humanas, irmão? Você pode classificar de muita forma: ódio, frustração, decepção, abandono e outras coisas mais. Olha o que a Bíblia diz. Você conhece esse texto? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Deus está te ouvindo quando você chora. Entenda uma coisa: quando você chora, Deus está te ouvindo. Entenda isso. Deus ouve o seu choro, mas você só ouve no momento em que o Espírito se abre com a palavra de Deus para você. Então por que nós às vezes pensamos: poxa, eu estou chorando, parece que Deus não está ouvindo? Porque o seu Espírito não está aberto quando a palavra é pregada. Agora, quando a palavra é pregada, você entende. Já viu que tem dia que você não fala nada, você só chora, mas quando você levanta, você está no controle. Você levanta e Deus está no controle. Não, Pai, Deus está no controle. Deus está no controle. Por quê, irmão? Porque você abriu o seu coração, você entendeu. E aí o que Deus fez, irmãos? Deus então liberou uma palavra para o seu coração, e você entendeu que Deus está ouvindo o seu choro. Escute isso aqui: Deus está ouvindo quando você chora, mas você só ouve no momento em que o seu Espírito se abre para a sua palavra. A Bíblia traz para nós uma história de Agar, irmão. A Bíblia fala que Agar recebe pão e água. Irmãos, os judeus eles eram específicos. Então, ou seja, ela iria atravessar o deserto. O pão e a água era suficiente para ela atravessar o deserto, mas ela começa a chorar. E diante daquele choro, irmãos, olha só, diante daquele desespero, ela se perde, porque a Bíblia diz que ela anda errante pelo deserto. E quando ela começa a andar errante pelo deserto, o caminho fica mais comprido, o caminho fica maior. Sabe por que aumenta a dor na vida de algumas pessoas, irmão? Porque ela insiste em andar errante. E quando ela insiste em andar errante, o tempo vai aumentar, a dor vai aumentar. Mas quando você entra pelo caminho, a cura vem mais rápido, o milagre vem mais rápido, a porta abre mais rápido. Então Agar ela começa a andar errante. E a Bíblia diz que ela coloca o menino e ela vai chorar. E o menino também vai chorar. E a Bíblia diz que Deus então brada do céu. Mas na hora que ela coloca o menino, ela ora a Deus, ela entrega o menino, ali ela abre o coração. E quando ela abre o coração, Deus brada do céu. E quando Deus brada do céu, ela viu algo que já estava pronto. Porque a Bíblia diz que ela olha para o lado e vê água. E o que ela precisava era de água. Na nossa vida é a mesma coisa, irmão. Tem coisa pronta do seu lado, mas você está com choro do desespero, fechando o seu coração na palavra, fechando o seu coração para aquilo que Deus já liberou, fechando o seu coração para aquilo que Deus já testificou, e você não consegue enxergar o que está do seu lado, o que está perto de você. Então nós precisamos disso. Olha só, entenda, irmãos, em nome de Jesus, viva esse princípio. Que princípio, pastor? 1 Crônicas 16:31. Que o céu se alegre e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. O que você quer dizer com isso, irmão? Quando eu falar que o Senhor reina na minha vida, irmãos, nenhuma emoção pode tirar a minha alegria. Glória a Deus.
Quando Deus, irmãos, reina na minha vida, nenhuma emoção pode tirar a minha alegria. Não é o que o seu marido vai falar, não é o que os seus filhos vão falar, não é o que a sua esposa vai falar, é o que Deus está falando. E o que Deus está falando alegra o seu coração, porque Ele reina. Aleluia! Ele reina, irmão. Olha só, ninguém pode determinar o seu humor. Se Deus está no governo da sua vida, alegre-se porque Ele reina. Aleluia! O que nós estamos falando aqui? Entenda isso. Nós estamos falando de acender a luz, irmãos. Acender a luz. E quando a luz está acesa, eu preciso crer que Deus está agindo, irmão. Crer que Deus está agindo. Lembra que eu falei aqui que nós precisamos usar a nossa fé, entrar no campo da fé. Então creia que Deus está agindo. Olha só, Mateus 6:32 diz assim: olha, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Entenda uma coisa: quem corre atrás de algumas coisas é quem vive uma orfandade. Porque quem é órfão vai correr atrás de um pai, vai correr atrás de uma coisa para receber o que ele deseja. Agora quem reconhece paternidade sabe que o pai vai dar. Sabe que o pai vai dar, sabe que não precisa correr. Irmão, eu quero falar com você que é uma experiência própria, irmão. Tenho 2 filhos, irmãos, e meus filhos fazem pirraça até hoje. Eu dou coisas para eles até hoje. Eles sabem. Às vezes eu xingo, às vezes eu fico de mal, às vezes eu fico sem conversar, eu falo folhinha verde, ninguém conversa com ninguém, mas depois eu estou lá dando. E eles entendem, irmão. Por quê? Porque tem pai. Então nós precisamos entender isso. A orfandade faz você correr atrás das coisas, mas a paternidade faz as coisas correr atrás de você. Então entenda isso, irmão. Por que você está vivendo isso aí que você está vivendo na sua vida? Por que você está chorando com as pessoas pelo que você está vivendo na sua vida, pelo que você está passando? Porque você não entendeu a paternidade de Deus, irmão. Você não entendeu a paternidade de Deus. Entenda a paternidade de Deus. Veja Deus como seu pai. Aleluia. Olha só, quem vive como filho de Deus entende que Ele cuida de nós em todo o tempo. Olha só, não parta do princípio que as coisas estão sem governo. Então tem gente que às vezes ele vai partir como se a vida dele estivesse sem governo. Já viu que nós sempre falamos aqui, irmão? A igreja tem uma visão, a igreja tem uma visão. Viva dentro dessa visão. E quando nós entendemos que a igreja tem uma visão, isso parte de quem governa. Na sua vida tem que ser a mesma coisa, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quem governa, sabe? Deus não age no seu ideal, Ele age na sua realidade. Isso é muito forte, irmão. Deus, Ele não age no nosso ideal, Ele age na nossa realidade. Confie que na sua realidade Deus está agindo em seu favor. Confie nisso. Por isso que nós precisamos acreditar que Deus está agindo, irmão. Por quê? Porque Deus sabe da sua realidade. Por isso nós não podemos viver na emoção e nem viver de aparência, porque Deus conhece a nossa realidade. Então Deus não vai agir na vida de muitas pessoas porque estão vivendo de aparência, e Deus quer agir na nossa realidade. Então nós precisamos entender isso. Olha só, confie no favor de Deus. Pode ser que as coisas saíram do seu controle, saíram das suas mãos, saíram da sua casa, mas entenda uma coisa: elas nunca sairão do governo de Deus. Não procure os culpados, encontre o governo. Vou repetir de novo: não procure os culpados, encontre o governo. Tem gente que está querendo encontrar culpado pela situação financeira, tem gente que está querendo encontrar culpado pelo casamento, tem gente que está querendo encontrar, irmão, encontre o governo. Ei, Deus governa a minha casa. Essa crise vai passar, esse momento vai passar. Deus governa a minha vida. Eu estou acendendo a luz, Deus governa a minha vida. Então isso vai passar. Não é culpa do governo, não é culpa, irmãos, olha só, da inflação, não é culpa da igreja, não é culpa do pecado, não é culpa de Satanás. Não, Deus governa a minha vida. É o que nós precisamos entender. Eu não vou procurar culpa
preocupado, eu vou procurar quem governa. Olha só, Deus está no governo, então Ele tem, escute isso, irmão, Deus está no governo, então Ele tem cura que você precisa para a sua saúde, Ele tem solução, irmãos, olha só, Ele tem o controle, Ele vai sustentar, Ele vai resolver, porque Ele governa. Pastor, como assimilar isso? Acendendo a luz, irmão, e recebendo o Espírito, porque senão a gente não consegue assimilar isso. Por quê? Porque você vai olhar para as suas emoções e vai falar: pastor, eu estou vivendo tudo ao contrário. Pastor, você não sabe como é que está a situação. Pastor, você não sabe como eu estou vivendo. E Deus, Ele sempre vai nos dar, irmãos, olha só, uma oportunidade para entender que Ele está no governo. Lá na célula nós usamos esse exemplo de poucas coisas que Deus demonstra para nós que Ele está no governo. Na onde eu trabalho, irmãos, hoje foi um dia muito tenso mesmo. E teve um momento lá que uma estudante saiu correndo e entrou na frente dos carros. E ela ficava tentando pular na frente dos carros. Eu fui lá pegar ela. Peguei ela, levei ela até a administração. E aí eu fiquei pensando: por quê? Jovem, 20 e poucos anos. Eu fiquei pensando: por quê? Por que isso? Não sofreu às vezes o que a gente sofreu, não passou pelo que a gente passou, por que isso? Aí Deus trouxe ao meu coração: porque eu não governo a vida dela, porque eu não estou no governo da vida dela. Porque quando nós temos Deus, irmão, no governo da nossa vida, nós entendemos que estamos propícios ao milagre. Quando nós entendemos que Deus está no governo da nossa vida, nós entendemos que a última palavra é dele. Quando nós entendemos que Deus está no governo da nossa vida, irmãos, nós vamos saber por onde nós estamos andando, ainda que o caminho seja difícil. Então Deus precisa governar, e quando Deus governa, nós entendemos que o que precisamos, Ele vai trazer. Escute isso: coloque o reino como prioridade da sua vida. A palavra de Deus, mas sempre vai nos confrontar para isso, ela sempre vai nos levar para isso. Nós precisamos buscar o reino de Deus, irmãos, olha só, em primeiro lugar. Em primeiro na nossa vida, olha só, recebemos uma herança da Idade Média, irmãos. Nós recebemos essa herança. Eu creio que você já viveu isso, já entendeu isso. Olha só, que existem as coisas pecaminosas e as coisas santas, ou seja, as coisas mundanas e as coisas sacras. Então nós precisamos entender isso. E nessa herança que nós recebemos, o que as pessoas falaram, irmãos? Que para a pessoa se santificar, ela tinha que se separar. E com isso criaram o que, irmãos? Os mosteiros. E as pessoas dedicavam a sua vida no isolamento. Ela ia para esse isolamento, e ali ela se dedicava a sua vida, porque ela entendia que ela não conseguiria viver no meio do mundo, de um mundo pecaminoso, de coisas pecaminosas, de coisas mundanas. E para ela ter ali as coisas sacras, ela precisava se excluir. Viver ali só na meditação da palavra, na meditação da oração. E a gente entende que isso não é vontade de Deus, porque o projeto de Deus não é que a gente se isole, o projeto de Deus é que a gente se une. Por isso que Deus criou homem e mulher, para que juntos constituam uma família, uma só carne, um só propósito. Esse é o projeto de Deus. Escute, irmão, o projeto de Deus é santidade. O isolamento não traz santidade. O reino de Deus, ele precisa tocar todas as áreas da nossa vida. Então quando o reino de Deus entra na minha vida, ele vai tocar todas as áreas da minha vida. Área emocional, sexual, financeira, familiar, conjugal, vai tocar todas as áreas. E tocando todas as áreas, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou viver em santidade. Por isso que nós precisamos entender que o que vai nos cansar não é fazer muita coisa, mas o que vai nos cansar é ter uma mente dividida. Por isso que eu preciso acender a luz, porque tem gente que está com a mente dividida. Eu faço a obra de Deus ou eu cuido da minha família? Eu faço a obra de Deus ou eu cuido dos meus filhos? Eu faço a obra de Deus ou eu trabalho? Eu faço a obra de Deus ou eu educo os meus filhos? Eu faço a obra de Deus ou eu cuido do meu casamento? Essa mente dividida, irmãos, é que está te cansando, é que está fazendo você desistir de vir para os cultos, de ir para a célula. O que nós precisamos fazer? Acender a luz,
Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Entenda que a sua vida foi feita apenas para uma jornada. Que jornada é essa? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Decida colocar Deus em primeiro lugar e você vai conseguir cuidar dos seus filhos. Você vai conseguir, irmãos, trabalhar. Você vai conseguir, irmãos, olha só, cuidar do seu ministério. Você vai conseguir cuidar do seu casamento. Olha só, se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, certamente Ele também não vai ficar em segundo lugar. Entenda isso. Tem gente que às vezes ele pensa, não, vou cuidar dessas coisas porque o meu primeiro ministério é a minha. Vamos, gente, fala mais forte, a minha? A gente entende isso, meu primeiro ministério é a família. Só que nós pecamos na família e não fazemos a vontade de Deus. Então precisamos buscar o reino de Deus para cuidar da nossa família e conciliar todas as outras coisas. Ou seja, irmãos, para mim resolver meu casamento, resolver meu ministério, resolver o meu trabalho, eu preciso organizar a minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se eu mudo, tudo à minha volta muda. Não adianta eu querer cuidar da minha família se eu sou o mesmo. Não adianta eu cuidar do meu casamento se eu sou o mesmo. Não adianta eu educar os meus filhos se eu sou o mesmo. Então eu preciso organizar a minha vida. A minha mente não pode ficar dividida. Se a minha mente está dividida, eu divido a minha família. Já viu que tem muitos pais que dividem a família? No momento das emoções ele vira e fala: tá vendo, filho? Sua mãe agora é essa igreja. Tudo essa mãe é igreja. Aí dá um problema, o que o filho aprende? O problema é a igreja. Tem mãe que é a mesma coisa. Tá vendo seu pai agora? Tudo seu pai é igreja. Vou falar com o pastor, vamos levar uma cama lá e colocar lá, porque seu pai agora tudo é igreja. Aí o que os filhos veem? O problema é a igreja. Mas porque a mente está dividida. E aí você está dividindo a sua casa. Acenda a luz. Organiza a sua casa. Organiza a sua vida. E sabe, irmãos, olha só, nós falamos aqui. Você lembra que eu falei, gente, olha, aproveite o melhor momento, faça algo em prol da sua família, faça algo para a sua família. Sabe o que nós precisamos aprender, irmãos? Que nós temos que celebrar os pequenos começos. Celebre os pequenos começos. Eu vou falar aqui, você vai entender. Olha só, preste atenção, segura aí um pouquinho no nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 6,34, diz assim: olha, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Escute isso, sempre tenha sonhos grandes, mas nunca se esqueça que os passos são pequenos. Seu filho veio para a igreja hoje, celebre isso. Não condene, tem gente que condena. Agora foi para a igreja, né? Mas você acha que você vai mudar, você vai melhorar. Não condene. Celebre os pequenos passos. Seu marido veio para a igreja, celebre os pequenos passos. Seu marido chegou, chamou para orar, celebre os pequenos passos. Nós precisamos entender isso. Olha só, não importa a sua velocidade. Irmão, você podia anotar esse negócio aí. Olha só, não importa a sua velocidade, mas a direção para onde você está indo, é isso que importa. Tem gente que corre demais, mas não consegue chegar no destino. Tem gente que tem uma velocidade, mas não consegue chegar no destino. Não importa a nossa velocidade, importa para onde a gente está indo. Para onde você está conduzindo a sua casa? Para onde você está conduzindo a sua família? Às vezes você vai falar: pastor, tem 3 anos, tem 7 anos, tem 8 anos. Não importa a velocidade, importa para onde você está indo, cara. Isso que importa, velho. Importa para onde você está indo. Então o que nós podemos fazer é celebrar os pequenos começos. Olha só, quem não celebra o que está vivendo hoje no Senhor, na família, no ministério, nunca passará para o próximo nível. Deus não te levará mais alto, irmãos. Então por que as pessoas às vezes estão na mesma coisa? Porque não celebra, não consegue ver virtude, não consegue ver crescimento, porque ele quer ver coisas grandes. Por que muitas pessoas não conseguem liderar o ministério? Porque não quer começar uma coisa pequena, não quer ser dirigido por outra pessoa, não quer ser liderado por outra pessoa, e aí não consegue ir para lugar nenhum, não sobe de nível, irmão. Precisamos celebrar os pequenos começos. Tem gente que gosta, você já viu? Tem gente que você vê aí nas redes sociais, a pessoa posta ali aquela casinha que ele tinha, caiu os pedaços, aquele negócio todo, e depois posta aquela mansão, aquele trem de louco, irmãos. Mas ninguém posta, irmãos, o crescimento da família.
como que o filho era, como que o casamento era. Ele quer postar coisas grandes, pastor, coisas lindas. E tem gente que às vezes posta aquela casinha, aquele casebre, mas ele não consegue viver com a família naquela mansão. Por quê? Porque ele não celebrou os pequenos começos. E tem muita gente aqui dentro, irmão, que não está conseguindo celebrar com a família, não está conseguindo viver com a família, porque está perdendo os pequenos começos. Celebra o dia que você vem com a sua família para o culto. Celebra o dia que sua família está aqui com você no culto. Tem gente que tudo que ele gostaria é fazer o que você está fazendo hoje. Vir com a sua família para o culto e ele não consegue. E não é porque ele é uma pessoa pecaminosa, não. Não é porque ele é uma pessoa que faz coisas erradas, não. É porque o filho escolheu alguns caminhos diferentes. E você tem essa oportunidade, então celebra, irmão. Sabe, chega no culto na hora de orar, junta com a sua família e fala: Deus, celebrar esse negócio. Volte para a sua casa e celebra esse negócio, irmão. Celebra os pequenos começos. Olha só, antes de organizar qualquer coisa, irmãos, como eu disse aqui, organize a sua vida. Então a primeira coisa, para a gente conseguir conciliar essas coisas, nós vamos organizar a nossa vida. Segunda coisa aqui, a gente vai chegar aqui num ponto top demais. Primeiro a gente acende e depois arruma a casa. Então depois você acende a luz e depois você arruma a casa. A casa fala de arrumação, fala de você também arrumar a sua casa. Então eu queria colocar aqui para você, olha só, 10 atitudes para você arrumar a sua casa. Pastor, 10. Olha que coisa interessante. Primeira coisa, irmão, seja leve. Seja leve, irmão. Olha só, nós temos pressão demais, nós temos peso demais. Seja leve. Escute isso aqui. Quem não tem uma consciência clara sobre quem é, não tem problemas para amar o outro. Ou melhor, quem tem uma consciência clara de quem é, não tem problema para amar o outro. Então nós precisamos ser leve. Olha só, irmão, não se estresse diante dos erros. Tem gente que não é leve, irmão. Ele quer conduzir a família dele, mas qualquer erro que acontece, ele já estressa. Acabou. Já perdeu a santidade, já perdeu tudo, já perdeu a família, perdeu tudo, se estressou, acabou o dia, acabou o almoço, acabou o jantar, acabou tudo. Se estressou, irmãos, diante de pouca coisa, diante dos erros. Olha só, isso aqui nós estamos falando de ser leve. Negligencie as pequenas tensões, irmãos. Negligencie, sabe, tem coisas que são pequenas, mas você quer lembrar daquilo como se fosse uma perna quebrada. Negligencie essas pequenas tensões. Olha só, resolva com graça os conflitos, irmãos. Seja leve. Oh, meu bem, vem cá. Resolva com graça. Viu, pastor Leonardo? Resolva com graça. Oh, meu bem, vem cá. Vamos conversar aqui. Vamos resolver aqui essa situação. Olha só, faça autoanálise, irmãos. Isso é para você ser leve, sabe? Faz autoanálise. O trem deu um caos, mas depois para e fala: eu tenho uma passada de erro, então eu vou lá porque eu preciso ser leve. Seja leve. Olha só, não procure culpados, resolva o problema. Já viu que tem gente que é assim? Não tem gente que é assim. Olha só, o cara chegou em casa, o copo está no meio da casa. Quem colocou esse copo no meio da casa? Por que esse copo está no meio da casa? Não, resolva o problema. É simples assim. Resolva o problema. Eu estou falando de copo, mas o que acontece lá na sua casa? Resolva o problema. Você fala, aí você vira e fala assim: você está falando isso porque você não está na minha casa, né, pastor? Mas Deus está nos ensinando, eu também estou aprendendo. Deus está falando. Eu estou aprendendo. Então resolva os problemas. Irmãos, olha só, se você não receber isso aqui no Espírito, você vai sair pior do que você entrou. Mas se você receber isso aqui no seu Espírito, você vai ser leve, você vai acender a luz, você vai arrumar a casa e você vai continuar nessa jornada, e será uma jornada feliz para a glória de Deus. Então seja leve. Segunda coisa, irmãos, olha só, crie hábitos saudáveis. Olha só, entende isso aqui, irmão. Isso aqui é forte demais quando eu li esse negócio aqui. Crie hábitos saudáveis. Porque ou você tem hábito ou você tem vício. Nossa, meu Deus. Por isso que precisam ser saudáveis. Amém? Olha só, primeiro, entenda uma coisa: se você tem hábito, irmãos, é coisa que você escolheu. Agora, se você tem vício, o vício te escolheu. Nossa.
Então nós precisamos ter hábitos saudáveis. Olha só, estabeleça uma rotina na medida do possível, irmãos. Não faça coisa que você não pode fazer, irmãos. Está entendendo? Tem gente que quer criar uma rotina que não dá para fazer. Então não tem como. Por que eles vão colocar a culpa no ministério? Por que eles vão falar que a casa está bagunçada? Porque você não está criando o hábito de arrumar a casa, de organizar a sua vida. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter hábito, está entendendo? Você vai ter vício. E aquele vício de acumular coisa, de fazer um monte de coisa, vai gerar problema na sua vida, vai gerar problema no seu casamento. Então nós precisamos organizar, irmãos. Então crie uma rotina na medida do possível. Olha só, demonstre amor, irmãos. Isso aqui minha esposa vai amar. Demonstre amor, irmão. Sabe o que é isso? Cultura da mesa. Você sabe qual é a cultura da mesa? Irmão, eu fui quase crucificado na cela ontem. Cultura da mesa. Bom dia, boa tarde, beijo, abraço. Mas entenda uma coisa, irmão, não é para quê? Para que as pessoas vejam. Tem gente que às vezes quer abraçar só para as pessoas verem. Eu fico observando. Tem gente que chega querendo abraçar a mulher. Cara, não, por que você quer abraçar? O cara quer aparecer para as pessoas verem. Mas cria a cultura da mesa. Amém? Cria essa cultura da mesa. Levante e dê bom dia. Levante, irmãos, olha só. Receba um bom dia. Dê um abraço. Beija. Faça isso. Isso é a cultura da mesa. Isso é saudável. Isso vai fazer, irmãos, olha só, com que você crie hábitos saudáveis. Eu estou aprendendo esse negócio com 46 anos. Eu estou aprendendo esse negócio de levantar e dar bom dia, irmão. Porque eu fui criado num vício. Que é cada um para lá e um para cá. Mas agora eu entrei dentro de uma jornada. E eu estou aprendendo, irmão. Então eu estou criando essa cultura da mesa. Irmão, todo lugar que eu moro tem uma mesa. Quem nos acompanha sabe. E você que quiser visitar minha casa, a porta está aberta. Mas tem que falar porque não dá para ir todo mundo, né? Tem que fazer reserva. Porque a casa é muito grande. Então, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Olha só. Cuide da sua saúde. Isso aqui é muito importante, irmão. Cuide da sua saúde. Durma bem. Faça exercício físico. Alimente de forma equilibrada. Isso faz parte, irmão. Nós precisamos criar esse hábito. Às vezes a gente ri e fala, isso aí é bobeira. Não, isso faz parte, irmão. Irmão, eu estava tendo tanto refluxo que eu achei que eu ia morrer. E por que dos refluxos, irmão? Dormindo mal, comendo fora de hora e não fazendo nenhum exercício físico. Porque não é uma questão de emagrecer, irmãos. É uma questão de saúde, de exercício físico. Eu quero dizer para você que eu tenho essa barriga saliente aqui, mas eu faço muita coisa que muito magro não faz. Eu faço, irmão, sem demagogia. Eu dou uma volta lá na cidade administrativa, ó. E tem muito magro que não faz isso. Por quê, irmãos? Porque é criar o hábito. Aleluia. Olha só, terceira coisa, vamos correr aqui que está ali, né? Olha só, faça uma agenda familiar. Isso aqui é poderoso, irmão. Isso aqui é poderoso. Faça uma agenda familiar. Mas presta atenção. Tem gente que a gente fala assim, faça uma agenda familiar. Ele fala, eu estou fazendo isso. Aí você fala assim, que dia que você começou? Ontem. Quantas vezes você fez? Uma. Então você não está fazendo, você começou. Continue. Então faça uma agenda familiar. Olha só, não diferencie a sua agenda da sua família, irmão. Porque tem gente que faz a agenda sozinho, não faz a agenda sozinho. A sua agenda, a sua família tem que entrar. Marido não faz a agenda sozinho. Esposo não faz a agenda sozinho. Marido não decide trabalho sozinho. Marido não decide roupa sozinho. Mulher não decide. Você está entendendo? Faça uma agenda, mas coloque a sua família dentro. Nós vamos chegar nos pontos aqui mais críticos. Olha só, prepare momentos especiais para viver juntos. Lembra que eu falei, irmão, do piquenique? Lembra que eu falei, irmãos, de muitas coisas que nós precisamos fazer? Às vezes você fez uma vez, bacana, continue fazendo. Não perca essa motivação, mas crie momentos para você celebrar junto com a sua família. Olha só, seja flexível com os compromissos em prol da família. Irmão, não sacrifique o compromisso da sua família. Eu falei aqui, irmãos, olha só, de um pastor. Ele era professor de seminário, um pastor muito conhecido, aquele trem todo. E ele chegava em casa e assumiu os seus compromissos. E um dia ele decidiu consertar o pneu da bicicleta do filho. E no dia que ele
foi brincar com o filho falou, papai eu te amo, e o pai ficou todo assim, aí ele falou, por que você me ama? Porque você arrumou o pneu da minha bicicleta. Você está entendendo, irmão? Então não sacrifique. Às vezes nós ficamos pratelando, martelando algumas coisas, sacrificando a nossa família, irmão. Não sacrifique a sua família. Olha só, programe o seu dia com antecedência, faça isso. Olha só, desenvolva uma boa comunicação, não julgue as intenções. Isso aqui pega muita gente, irmão. Não julgue as intenções. Já viu quando a mulher vem fazer um carinho? O que você está querendo? Você está querendo alguma coisa, né? Não julgue as intenções, irmão. Às vezes tem mulher também que faz isso, né? O que você está querendo, irmão? Não julgue as intenções, irmão. Olha só, parta do princípio que o outro quer o melhor para você. Então parta desse princípio. Olha que coisa bacana, irmão, que nós vamos arrumar a nossa casa. Existem muitos problemas que acontecem por isso. O cara chega todo motivado, e a mulher começa, o que você está querendo? Não, para parar com isso, não, para parar. Não é mais ou menos assim? E aí aquilo parte de um conflito, de uma dificuldade, e a casa não é arrumada. O cara dorme magoado, a esposa dorme chateada, e vai martelando aquilo, e às vezes eu estou falando de coisa que está aí debaixo do seu tapete e não foi resolvida. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Olha só, e outra coisa aqui muito interessante, irmão, escolha o melhor momento adequado para você falar de assuntos complexos, entenda isso. Tem momento que você sabe, irmão, não fala nada com ela, você sabe que não pode falar nada com ela. Você conhece a esposa que você tem, você conhece sua mãe, você conhece seu pai, você conhece seus filhos. Então entenda isso, irmão. Escolha o melhor momento para você falar de assuntos complicados. Olha só, complexos. Aprenda com os erros para ser melhor. Entenda isso, irmão. Ninguém nunca vai acertar todas. Coloque isso no seu coração. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Ninguém vai acertar todas. Pega aí, irmão. Organize as finanças juntos. Isso aqui é muito interessante, muito importante, irmão. Organize as finanças juntos. Tem marido que fala assim, não, eu que organizo, a esposa coloca tudo na minha mão. Mas a esposa não sabe quanto você ganha. E por que o dela tem que ir na sua mão? Ou vice-versa. Às vezes o marido não sabe quanto que a esposa ganha, mas o do marido tem que ir para a mão da esposa. Tem que ser junto. Organize junto, vai comprar, compre junto. Olha só, vai escolha junto. E nós precisamos escolher o melhor momento, irmão, para falar sobre finanças. Escolha o melhor momento para falar sobre finanças. Sabe, irmão, eu tinha um erro, eu estou corrigindo esse erro. Sabe qual é o melhor momento? Sabe qual é o pior momento que a gente fala? Quando a esposa pede um sorvete, pede uma roupa, pede uma coisa, e a gente fala assim, você sabe que a gente está na pior, você sabe que a gente está defendendo, você sabe que a gente está isso, que a gente está aquilo, e que não sei o que. É o pior momento, irmão. Ela chegou pedindo algo e fala assim, amor, vou dar uma olhada, vamos resolver. Aí depois você espera passar, põe todas as pontinhas e fala que não é. Entendeu? E vai ficar todo mundo feliz. Em nome de Jesus. Olha só, cresça espiritualmente juntos. Isso aqui é muito principal. Isso é uma forma de organizar a casa. Faça devocional e leitura bíblica diária. Irmão, não espere a sua esposa fazer para você fazer. Não espere o seu marido fazer para você fazer. Comece fazendo. Amém? E depois decida fazer junto. Tem marido e esposa que fica brigando por isso. Só eu que oro. Só eu que leio a Bíblia. Não, vai lendo a Bíblia. Vai usando a sua fé, vai motivando ele. Inicie o seu dia, irmãos, olha só, tendo um tempo a sós com Deus. Nós estamos falando de acender a luz, nós estamos falando de organizar a casa, mas tudo muda quando eu. Então é isso que nós precisamos. Olha só, quando possível, busca fazer um tempo com Deus em família, irmãos. Escolha fazer isso. Ore com a sua família, ore com os seus filhos. Olha só, ore, leia a Bíblia, conte histórias, irmãos, para os seus filhos todos os dias. Conte histórias bíblicas para eles. Olha só, converse com a sua família. Fala sobre a mensagem que foi pregada na igreja. Fala sobre o estudo da célula. Mas entenda uma coisa, tem gente que quer conversar sobre a célula, sobre o culto, sobre a mensagem. Aí ele vira e fala, você viu o pastor falou até tantas horas. Você viu o pastor ficou gritando, o pastor fez isso. Isso não é conversar sobre coisas boas. Converse sobre coisas boas do culto. Chegue para o seu marido e fala assim, o que mais tocou em você na palavra? O que mais mexeu com você? E se não quiser falar, você fala, estreitou, Deus apertou o cinto. Então tudo bem, meu amor, nós vamos orar. Mas pergunte para ela também, o que Deus falou com você? Qual foi a palavra que mais te tocou? Se ela ficou em silêncio, e fica tranquilo, o cinto apertou. E depois as coisas vão resolver no nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Olha só, outra coisa muito interessante e importante, irmãos, para você organizar a sua vida, faça da igreja a sua família. Estreitou, né, irmão? Fazer da igreja a minha família. Mas a igreja, irmãos, olha só, não é um lugar para nós frequentar. A igreja é uma família para nós pertencer. Desenvolva relacionamentos reais e profundos com a família da fé. Irmão, nós precisamos criar esse relacionamento, irmãos, olha só, duradouros com a família da fé. E entenda uma coisa, irmão, tudo aquilo que vai contrário à visão da igreja não é uma amizade para você construir. Tudo aquilo que quer tirar você da visão da igreja não é uma amizade para você construir. Então o que eu preciso fazer? Organizar a minha vida, para quando eu conversar com alguém, eu vou conduzir essa pessoa dentro da visão. Eu vou entrar com essa pessoa para dentro da visão. Olha só, seja disponível para servir os outros, irmãos. Entenda isso. Nós estamos aqui para servir os outros, irmãos. Nós não estamos aqui para ser servidos. Olha só, esteja envolvido em uma célula. Abra a sua casa para receber as pessoas. Envolva a sua família na atitude da igreja, nas atividades da igreja. Irmão, tem gente que não abre a casa dele para nada. Olha só, tem gente que está na igreja, ele faz uma confraternização, ele não convida nem os membros da célula para essa confraternização, irmão. Nós precisamos nos envolver. Se envolva. Amém? Olha só, uma coisa aqui muito importante, irmãos. Essa aqui é a 8ª. Olha só, aprenda a dizer não. É uma forma de você organizar a sua vida. Tem gente que está todo complicado porque ele quer fazer tudo. Ele quer ajudar tudo. E se já viu, irmãos, que nós ajudamos mais os de fora do que os de casa? É aí que o problema entra, irmão. A lâmpada está lá queimada não sei quantos dias, mas você já trocou lâmpada, você já trocou isso, já trocou aquilo, para o amigo, para o vizinho, para a sogra, para o sogro, e para não ser mais quem. Então saiba dizer não. Olha só, não sobrecarregue a agenda da sua família. Busque equilíbrio em seus compromissos. Seja sensível, mas saiba que nem sempre você poderá estar disponível. Olha isso, nem sempre você vai estar disponível. Aprenda a dizer não. Tem gente, irmãos, olha só, que ela está acostumada. Por isso tem muita gente que não quer pertencer à família da fé. Por quê? Porque ela está acostumada lá fora, está acostumada em casa. Todo dia que ela quer alguma coisa, as pessoas cedem, a família entrega. E quando chega na igreja, ela começa a ouvir os não. E o primeiro não que ela ouve, ela já empira. O primeiro não que ela ouve, ela já fica endemoniada. Eu estou falando dela, mas tem ele também. Primeiro não que recebe já começa a ficar endemoniado. Então nós precisamos entender, irmãos, que não faz parte do nosso vocabulário. Olha só, seja sensível, mas saiba que nem sempre você poderá estar disponível. Não tenha medo do que os outros vão pensar quando você disser não. Que a gente fica assim, não, eu vou lá, né? O que o povo vai pensar? Eu vou lá. Não, irmão, não se preocupe com o que o povo vai pensar. Diga não. 9. Vença o perfeccionismo. Isso aqui, irmãos, é poderoso. Isso aqui bate muito com as mulheres, apesar que tem alguns homens também. Você nunca será o melhor em todo o tempo e em todo lugar. Dá um passo de cada vez. Não se desanime diante da desarrumação. Porque tem muito casamento que a mulher é perfeccionista demais. E o marido é daquele jeito, né? Ele já chega tirando sapato, já chega jogando tudo lá. E às vezes isso aí se torna uma complicação. Então entenda isso. 10 e último, irmãos. Foque no que é bom. Foque no que é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é bom na sua família? O que é bom na sua casa? Foque nisso. Olha só. Parta do que já foi conquistado. Parta disso. Tem gente que ele fica na crise porque ele quer focar naquilo que ainda não foi conquistado. O filho não foi liberto, o filho não foi transformado, a esposa não foi liberta, a esposa não foi transformada, o marido não foi liberto, o marido não foi transformado. Parta daquilo que já deu certo. Se o marido está vindo com você para a igreja, parta disso aí. Se o marido está cooperando com você na célula, parta disso aí. Então parta daquilo que já foi conquistado. Veja o que Deus já fez até aqui. O que Deus já fez até aqui na sua vida? O que Deus já fez até aqui na sua família, na sua casa? Olha só, reforce o melhor do outro, irmãos. Isso aqui é muito importante, se reforçar o melhor do outro. Irmãos, eu não posso ficar falando essas coisas que não,
porque fica parecendo que a gente está se exaltando, mas a gente está aprendendo muita coisa. E uma das coisas, irmãos, olha só, que me deixa assim, sabe, como se fosse um super-homem, é quando a minha esposa vira para mim e fala: você é o melhor. Às vezes eu erro em algumas coisas, ela fala: não, você é o melhor. Às vezes ela manda uma mensagem para mim e fala: olha, você é o melhor marido, você é o melhor homem, você é o melhor da minha vida. Irmão, isso me deixa lá, continua. Então, olha só, nós precisamos começar a reforçar o melhor do outro. Deixa eu te falar uma coisa: o seu marido não é ruim em tudo, irmão. Tem uma coisa no seu marido que é bom, tem uma coisa na sua esposa que é boa. Reforce isso. Reforce isso na vida do seu marido. Amém? Amém? Isso é uma forma de você arrumar a casa. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui não estava aqui, não, isso veio aqui agora. Se você não reforçar o melhor do seu marido, se você não reforçar o melhor da sua esposa, vai chegar alguém que vai fazer isso. Então arrume a casa. Arrume a casa. Olha só, tenha compaixão e tente se colocar no lugar do outro, irmãos. Sabe o dia que o marido se esforça? O marido se esforça para assumir os compromissos, para resolver a situação e não consegue. Então se coloca no lugar dele. Veja, não, meu bem, você se esforçou, você deu o seu tudo, mas aqui vai dar certo, amanhã vai dar certo. Às vezes é a esposa que faz isso. Ela se esforçou, ela deu tudo dela. Chega e fala com ela: olha, eu entendo, vai dar certo, você se esforçou, amanhã vai ser melhor. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Eu queria que a gente entendesse isso nessa noite. Precisamos acender a luz, precisamos arrumar a casa. Deus tem uma jornada para nós. A jornada que Deus ele preparou para nós não é uma jornada frustrante. A jornada que Deus ele preparou para nós não é uma jornada de dor e de tristeza, é uma jornada feliz. Mas para que essa jornada seja feliz, nós precisamos decidir acender a luz e arrumar a casa. Eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, olha só, a ficar perto da sua família aí. Fica perto da sua família, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma dinâmica aqui, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Você às vezes está aqui sozinho, você vai continuar sozinho. Você está sem a sua família, você vai continuar sozinho.